Outra coisa que é muito importante no ciclo, pô, isso aí, cara, caramba, ó, tua sorte aqui, você tem o Descomplica, hein? Porque não é qualquer um que daria essa dica não, hein, cara? Aí. Brincadeira, pessoal. Mas olha só, uma coisa muito importante, como eu disse, é o cara sair daqui, né, e voltar no ciclo para o ponto A, beleza? Então, vamos voltar ao nosso caso original, né? Eu vou dar uma breve apagada nisso aqui, né? Ou melhor, darei uma breve apagada, acho que é mais rápido, né? Quando a gente começa a retocar muito, a coisa desanda, certo, pessoal? Então, deixa eu voltar para o ciclo original, que seria algo deste naipe aqui, né? O cara começa em A e volta para A. Já falamos do trabalho, vamos dar uma olhada rapidinho também em outro fator, que é o ΔU, da aula passada. Você lembra aqui que era o ΔU? Pô, cara, o ΔU, atenção, gente, é o grau de agitação térmica, né? É a variação de energia interna. Então, está medindo de acordo com a temperatura. Quando eu aumento a temperatura, quando eu aumento o grau de agitação, né, eu aumento a energia interna, a molécula passa a agitar mais, ganha energia. Se eu diminuir a temperatura, eu diminuo a energia. Problema muito importante, cara. Como é que eu faço num gráfico PV para saber da temperatura do gás? Sempre que você quiser, você recorre ao nosso querido PV é igual a N vezes R vezes T. Nossa querida equação de Clapeyron, né? Então, como é que funciona isso aqui? Esse sinal aqui, não sei se você conhece de outros carnavais, mas ele é chamado de igual, né? O igual significa que o lado esquerdo é exatamente igual ao direito. Logo, se o lado esquerdo da igualdade aumenta, o lado direito aumenta. Se diminui, diminui. Bem, considerando uma quantidade fixa de gás, né? E a constante universal é constante, a temperatura de um gás aumenta se o produto entre PV aumentar. Então, se eu aumento o produto entre PV, eu aumento a temperatura. Se o produto entre PV cai, eu diminuo a temperatura. E se o produto entre PV permanece constante? Então, a temperatura é constante. Legal? Observe o seguinte, gente. Qual desses pontos tem a maior temperatura do sistema? Maior de todas. A maior temperatura de todas vai ser dada pelo ponto de maior produto entre PV. Então, qual é o ponto que tem maior pressão? Bem, os pontos de maior pressão são os pontos A e B, que têm a mesma pressão. Desses dois pontos, qual é o ponto de maior volume? Repara que o ponto de maior volume é o B. Logo, o ponto de maior PV é o B. Então, esse aqui passa na segunda-feira à noite, temperatura máxima. Tá bom? E qual desses pontos é o ponto de menor temperatura? A menor temperatura, sem dúvida nenhuma, é o ponto D, que é a menor pressão e o menor volume. Então aqui, ó, é o ponto de temperatura mínima. Então vamos devagar, gente, para a gente tentar entender. Observe o seguinte. De A para B, a temperatura está aumentando. Como é que você sabe, professor? Aumentou o produto de PV, cara. Eu fui para a maior temperatura do sistema. Então minha molécula tinha uma agitação e passou a agitar mais. Se ela passou a agitar mais, ela ganhou energia. Se ela ganhou energia, de A para B, a energia interna aumentou. Tudo bem? De B para C, amigão, eu estou saindo da máxima. Se eu estou saindo da temperatura máxima, eu estou indo para uma menor. Não sei quão menor, mas está indo para uma menor. Então, se a temperatura está diminuindo, a molécula que estava no máximo de agitação, agora passou a agitar menos. Se ela agitou menos, eu perdi energia interna. Ok ou não? Então, meu ΔU é negativo. De C para D, eu diminui mais ainda, porque eu fui para a temperatura mínima. Então, eu cheguei na minha menor temperatura, na minha menor agitação, na minha menor energia interna. Logo, de C para D, minha energia interna é negativa. Perdi mais um valor nela. Tudo bem? E de D para A? De D para A, cara, eu voltei para o estado inicial. Eu voltei para a temperatura inicial. Logo, observe o que acontece. Se eu começo da temperatura de A, eu só fecho o ciclo quando eu volto para a temperatura de A. Tudo bem ou não? E se eu volto para a temperatura de A, eu volto para a agitação de A. Então, se eu te perguntar assim, ó, no ciclo, quanto vale o ΔU? A gente tem que lembrar que o ΔU do ciclo, ele vai valer sempre zero, porque eu sempre vou fechar o meu ciclo onde eu começo o meu ciclo. Logo, se eu começo de A e fecho em A, eu volto para a temperatura inicial, eu volto para a agitação inicial. Logo, amigo, pegou um ciclo? A primeira coisa que você vai escrever nesse ciclo é que o ΔU do ciclo é zero, de todo e qualquer ciclo. Repetindo, eu não estou dizendo que o ΔU das etapas é zero.
houve mudança de temperatura daqui para cá? Sim. ΔU mudou. Mudou de novo? Sim. Mudou de novo? Sim. Mas quando eu volto para o A e fecho o ciclo, eu volto para a energia interna do início. Então, no ciclo inteiro, o ΔU é zero. E o que isso vai acarretar da primeira lei da termodinâmica? Se ΔU é calor menos trabalho, lembra disso, gente? Se o ΔU do ciclo é zero, o calor trocado em cada ciclo é igual ao trabalho de cada ciclo. Ok? O calor trocado no ciclo é igual ao trabalho do ciclo. Então, para fechar, observem. Gente, por favor, muita atenção. Agora o tio vai dar uma facada final aqui na brincadeira. Observem. Se eu tenho esse ciclo gerando no sentido horário, eu tenho trabalho positivo ou negativo? Positivo. Se o trabalho é positivo, o calor trocado é positivo. Ou seja, galera, eu tenho conversão de trabalho, ali, galera, tenho produção de trabalho, né? Eu recebo calor positivo, para realizar trabalho. Calor positivo, trabalho positivo. Calor positivo, eu recebo calor. Trabalho positivo, eu realizo trabalho. Então, sempre que o ciclo gerar no sentido horário, eu tenho uma máquina térmica. A máquina térmica é aquela que tem calor positivo, trabalho positivo. Recebo calor para realizar trabalho. E se o ciclo gira no sentido anti-horário? Se ele girar no sentido anti-horário, o trabalho é negativo, é trabalho realizado sobre o sistema. E se o trabalho é negativo, o calor trocado no ciclo é negativo. Legal? Então, se o trabalho é negativo, o calor é negativo, eu gastei energia e liberei calor. Ok ou não? Trabalho negativo, gasto de energia. Libero calor. Sentido anti-horário é uma máquina refrigeradora, ok? Uma máquina frigorífica. Tranquilo? Então, sempre que o ciclo girar no sentido positivo, no sentido horário, eu posso fazer uma análise de máquinas térmicas. Sempre que o ciclo girar no sentido anti-horário, a minha análise vai ser em cima de uma máquina frigorífica. Difícil isso, beleza?